Vamos aplaudi-lo. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos abrir a palavra de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Nós estamos numa sequência das cartas enviadas por Deus através do apóstolo João às igrejas da Ásia. E hoje nós vamos, com a graça e bondade do Senhor, meditarmos um pouco sobre a carta enviada à igreja de Tiatira. Nós já estudamos sobre Éfeso, sobre Esmirna, sobre Pérgamo, e hoje na quarta carta, a quarta igreja, a carta à igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Toda igreja tem um pouquinho de cada igreja dessas aqui, sabia? Inclusive a nossa. A gente precisa só se identificar com aquilo que nos cabe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, quem tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que eu a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, e destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que em outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você puder manter a sua Bíblia aberta durante a mensagem, faça isso. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado. Deus nos abençoe nessa noite. Que o Espírito de Deus fale conosco. Aliás, que Ele continue falando conosco hoje aqui, porque a gente já pode ouvi-lo desde que esse culto começou. Bom, a quarta carta. A carta à igreja de Tiatira. O que é uma carta senão um comunicado revelando a vontade de Deus? Irmãos, uma das maiores sedes daquele que serve o Senhor, daquele que ama a Cristo, é conhecer a vontade de Deus. Você imagina se cada um de nós saíssemos daqui hoje com uma agenda, um diário, o diário divino, e nesse diário tivesse ali toda a vontade de Deus para a tua vida. Imagina isso, irmãos. Imagina se nós saíssemos daqui nesta noite, entendendo dia após dia, passo após passo, tudo que Deus quer para mim e para você. Porque eu acredito que muitos dos nossos erros é por não conhecer a vontade de Deus. Eu não acredito que a gente gasta anos na igreja sem querer andar na vontade de Deus, deliberadamente, voluntariamente, fazendo o que é contrário. Não, a gente quer. O problema é que nem sempre a gente conhece a vontade de Deus. Então, quando Deus envia uma carta para uma igreja, isso é extraordinário, porque o Senhor está se revelando a essa igreja.
E eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e sempre será. Então essa carta vale para a gente aqui hoje, para a gente conhecer a vontade de Deus. Então ele escreve, e é interessante que a mensagem mais longa é enviada à igreja da menor cidade. A menor cidade entre elas é justamente Tiatira. É uma cidade pequena, pouco expressiva. É verdade que ela está na rota principal do comércio, e isso traz a ela uma certa importância, mas é uma pequena cidade. E é justamente para a igreja da menor cidade que o Senhor envia a maior carta, a maior revelação. Parece que Deus tem mais assunto. Às vezes, querido, é na pequena que nós encontramos a grande, e é na grande que encontramos a pequena. Essa lógica humana não bate muitas vezes com a verdade divina. Tiatira era uma cidade militar. Tiatira era também um centro comercial. Ali era produzido tecidos, púrpura. Quem é que não se lembra de Lídia, que Paulo faz menção em Atos dos Apóstolos, encontrando em Troa, de bem longe, vendedora de púrpura. Provavelmente, quando ela se converte, é ela que traz o evangelho para a cidade de Tiatira, a Lídia, serva de Deus. Mas lugares como esse, de muito comércio, de muita movimentação, cidade militar, era muito comum, quase sempre encontrarmos idolatria e imoralidade. Lugares como esse. Idolatria e imoralidade, os dois maiores inimigos da igreja primitiva. Idolatria e imoralidade. E aí a gente fica se perguntando, será que também não faz parte hoje dos inimigos da igreja odierna, da igreja de hoje? Imoralidade, idolatria, é claro que em tons diferentes, em circunstâncias diferentes, mas é isso que o diabo tenta fazer a todo momento, introduzir na igreja as duas coisas, imoralidade e idolatria. Encontrava-se isso lá também, em Tiatira. A cidade se orgulhava de ter um lindo templo, se é que se pode dizer assim, dedicado a Apolo. Apolo era considerado o deus do sol. Então lá em Tiatira havia um templo erigido, levantado ao deus do sol, o que talvez explique o porquê que o Senhor se apresenta como filho de Deus. Por quê? Porque como filho de Deus é maior que o sol é uma criatura. Então se Apolo é o Deus, entre aspas, do sol, quem está falando agora é o Filho de Deus. E aí eu quero trazer à sua memória o que diz João 1:1. Tudo que foi feito por Ele. Ele quem? A palavra revelada, o verbo encarnado, Jesus Cristo. E nada do que foi feito sem Ele se fez. Então Ele é o Criador de toda a natureza. Ele é o Criador do sol. Então Ele apresenta dizendo, olha, quem está falando com vocês é o Filho de Deus. E é a única vez em Apocalipse que aparece essa expressão, o Filho de Deus. Quem está falando é o Filho de Deus. Existem pelo menos duas explicações para olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. É assim que ele se apresenta. Quem está falando aqui é o Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo e cujos pés são como bronze reluzente, latões reluzentes. Duas explicações. A primeira, os arqueólogos encontraram nas ruínas de Tiatira algumas inscrições que mencionavam uma profissão muito comum na cidade. É o bafo ou bafes. O que era isso? Uma espécie de metalurgia ou de metalúrgica. Eram pessoas que trabalhavam com uma espécie de metalurgia, polimento de bronze. Esse bronze era o mais especial da região. Então o Senhor usa uma linguagem que eles conhecem muito bem. Eles se orgulhavam, o bronze ali era especial, era polido, era brilhante. Então o Senhor apresenta dizendo, ei, quem está falando com vocês é aquele cujos olhos são como chama de fogo e cujos pés são como latão reluzente. Segunda explicação, João precisava ser duro, trazendo uma mensagem de advertência e julgamento. Irmãos, esse é um tempo em que nós precisamos de mensagens assim, que nos confronte, não que nos massageie, como se nós estivéssemos, pessoas andam por aí procurando igrejas para serem massageadas, como se elas já estivessem prontas e só precisassem de elogios. Existem elogios nas cartas, sim,
Mas existem em todas as cartas, ou quase todas, os poréns. O Senhor vem e elogia, o Senhor vem e sinaliza as qualidades, os acertos, como incentivo, mas chega um momento que ele diz: porém, tenho contra vocês. E aí eu quero repetir o que eu já disse aqui algumas vezes. Eu queria me livrar dos meus poréns, e eu sei que você tem os seus poréns. É exatamente porque eles existem que nós precisamos estar aqui ouvindo a palavra, sendo confrontados pelo Senhor. Então João precisava trazer uma palavra dura àquela igreja, trazendo uma palavra de advertência, trazendo uma palavra de julgamento, o que talvez explique olhos como chama de fogo, como alguém que diz assim: olha, o fogo é algo que penetra, ele conhece as intenções do coração, porque uma igreja, ela pode viver para a sociedade de aparência, mas Deus é aquele que tem olhos como chama de fogo. Eu posso ser o pastor mais dissimulado em cima do altar, eu posso ser a pessoa mais maquiada em cima do altar, eu posso ser a pessoa mais fingida em cima do altar e convencer um certo público, mas há um Deus no céu que a Bíblia diz que caminha no meio da igreja. Interessante que ele não está no meio da igreja, mas ele caminha quase que num olhar investigativo, contemplando o mais íntimo do nosso coração. Ele revela, porque isso é o que o fogo faz. Haja vista que a Bíblia diz que um dia as nossas obras serão passadas pelo fogo, e existem obras de palha, de feno, que quando passa pelo fogo é consumida, ela tem até volume, mas ela não tem consistência. Mas o ouro não, o ouro quanto mais aquecido, mais puro ele se torna, mais purificado. Há um ditado chinês que diz que não pode aprovar um homem sem ser provado, nem a pedra pode ser polida sem ser friccionada. Ou seja, é necessário muitas vezes passarmos pelo fogo, e ali no fogo as nossas obras são reveladas. Alguém já disse que o valor de um soldado não se descobre em tempo de paz. É quando o mundo está de cabeça para baixo, e muitas vezes a nossa vida chacoalhada, que as nossas obras aparecem, que de fato quem somos vem à luz. Então João precisava realmente de uma palavra dura. As obras dos cristãos desta igreja cresciam caracterizadas por fé, por amor, por paciência. Sabe, imagina o que é a obra crescendo. Então o Senhor que anda no meio da igreja conhece isso, e Ele diz: olha, eu conheço as obras de vocês, que elas são maiores, elas estão crescendo. As obras de hoje são maiores que as de ontem. E é muito interessante, querido, que essa igreja, ela não realizava obras apenas nas questões espirituais, mas obra social. Assistia o necessitado, dividia o pão, sabe, a campanha do quilo. E o Senhor diz: eu elogio isso, eu pontuo isso, porque as obras de vocês estão crescendo, e as obras de vocês são baseadas em fé, são baseadas em amor, são baseadas em paciência, porque esta igreja também sofria perseguições. Aliás, me pontue uma igreja não perseguida, me pontue um cristão verdadeiro que não é perseguido. Meu irmão, o dia que você viveu um tempo muito longo sem perseguição, você precisa perguntar a Deus o que está havendo, porque perseguição é o termômetro da nossa relação com Deus, porque quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, e isso serve também no sentido inverso. Quando você se torna amigo de Deus, inevitavelmente você se torna inimigo do mundo, e as pessoas vão te rejeitar, as pessoas, elas vão afastar de você. Entre aspas, os amigos antigos não serão os amigos de hoje, eles vão te abandonar, eles vão te rotular como alguém chato, e é aí que muitos cristãos caem na armadilha. Eles não querem ser chatos para o mundo e se tornam reprovados para Deus. Então que sejamos sim chatos para o mundo. Era uma igreja operante, era uma igreja atuante, era uma igreja que crescia, era uma igreja que na sua comunidade exercia um papel social importante demais. E aqui nós temos que ter cuidado, porque a obra social é importante,
Mas a igreja não pode se tornar num centro social. A igreja é um organismo vivo. E antes do pão que sacia a fome física, o nosso compromisso é alimentar as pessoas espiritualmente, a alma das pessoas com o pão vivo que desceu do céu. Alguns diziam para Jesus: olha, Moisés, ele nos deu o pão. E Jesus disse: não, Moisés não te deu o pão, porque o pão do deserto era um, mas o meu Pai vos deu o pão da vida, o pão que de verdade desceu do céu. Aleluia. Então esse é o papel da igreja. Essa igreja tinha uma obra social forte, invejada, melhor dizendo. No entanto, o Senhor escreve: porém, tenho contra vocês. E aqui entra a gente. Qual era o problema de Tiatira? Qual era o problema desta igreja que crescia em obras, que crescia em amor, que crescia em cuidado, baseado na fé? Uma igreja paciente, uma igreja que suportava tribulações. Qual é o problema dela? Tolerância. E se tolerância por um lado é muito positivo, por outro lado, tolerância é muito perigoso. Muitas pessoas caíram porque foram tolerantes. Muitas pessoas se embaraçaram com negócios desta vida porque não radicalizaram, foram tolerantes com aquilo que não deveriam ser. Muitas pessoas foram se afastando de Deus sem perceber, porque foram tolerando coisas em que Deus não tolera. E aí eu volto a repetir, que a gente reprove o que Deus reprove, que a gente deteste o que Deus detesta, que o Senhor faça nos sentir repulsa, ojeriza, aquilo que Deus não agrada, aquilo que entristece o coração do Senhor. Então ele escreve a Tiatira dizendo: olha, eu conheço as obras de vocês, eu sei exatamente as coisas que vocês fazem de bom, mas vocês toleram. Vocês têm tolerância a uma certa profetisa. Aliás, a uma mulher que se diz profetiza, que influencia no meio da igreja. E é interessante, querido, a gente parar para pensar que o diabo já desistiu de destruir a igreja de fora para dentro. A intenção dele agora é destruir de dentro para fora. Ele não quer bombardear a igreja de fora para dentro. Ele quer se infiltrar através das suas profetisas, através das suas mentiras, através dos seus enganos, para destruir a igreja de dentro para fora. Só que ele está repreendido na autoridade do nome de Jesus, porque aqui dentro não tem só homens e mulheres, aqui dentro tem o Senhor da igreja, que anda no meio dos 7 castiçais, e que tem olhos como chama de fogo, e que os pés reluzem, brilham como latão refinado na mais pura fornalha. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor da igreja. É pouco provável que o nome desta mulher de fato seja Jezabel. Aí você diz: pastor, a gente acabou de ler, é Jezabel. Mas é muito pouco provável que de verdade o nome dela seja Jezabel. Quem daria um nome tão infame a alguém? Quem daria? Jezabel aqui é um título. Trata-se de um nome simbólico, um estigma pejorativo de alguém que foi uma rainha profana. Jezabel foi uma rainha idólatra que estimulou Israel a acrescentar adoração a Baal em suas cerimônias de culto religioso. Essa foi Jezabel, mulher de Acabe, uma mulher sem temor a Deus, uma mulher que se infiltrava dentro da igreja, que se dizia, e aqui na igreja de Tiatira tinha uma mulher assim, se dizendo profetiza. Mas qual era a função dela no meio da igreja? Seduzir as pessoas, enganar as pessoas, torcer a palavra, mudar a palavra, acrescentar a palavra, subtrair a palavra. E a Bíblia diz que ai daquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa do livro desta lei, estará passivo às maldições que nele estão registradas. Então Jezabel era esta mulher. Interessante a gente parar agora e fazer um contraste entre as duas igrejas, Éfeso e Tiatira. Quem era Éfeso? Uma igreja cuidadosa com os falsos mestres. Quem era Éfeso?
Uma igreja com discernimento das falsas doutrinas, e dizia: isso não é de Deus, isso é pecado. Mas uma igreja que perdeu o amor, uma igreja que perdeu a paixão por Jesus, uma igreja que só ficou com a lei. Que o Senhor nos guarde, irmãos, que o pecado continue sendo pecado, mas que acima de tudo nosso amor a Cristo seja o real motivo pelo qual a gente se afasta do pecado. Éfeso era uma igreja assim, enfraquecia no amor, no entanto continuava julgando fielmente os falsos mestres. Agora, nesse contraste, quem era Tiatira? Tiatira, por sua vez, crescia no amor, mas se mostrava tolerante em relação às falsas doutrinas, às heresias. Diferente da primeira igreja, que perdia o amor, mas não abria mão da sã doutrina. E aí, sã doutrina sem amor é mais lei do que sã doutrina. Sentencia, julga, apedreja pessoas. Um dia mesmo, Jesus mesmo disse: olha, a letra mata, a letra é a lei, mas o Espírito vivifica. Então, quando a gente fica com a lei, mas perde o amor, é complicado. Por um outro lado, a igreja de Tiatira crescia em amor. Não, vamos contribuir, vamos ajudar os pobres, vamos ver a necessidade dos domésticos da fé, dentro da própria igreja, vamos ver quem precisa e vamos ajudar. No entanto, estavam insensíveis às impurezas que o diabo tentava semear na igreja, ao pecado. Irmãos, nenhum pastor pode cair no engano de querer amar mais o rebanho do que o Senhor do rebanho. O pastor da igreja, ele está apenas pastoreando ovelhas que são do Senhor. Então escute, se o Senhor repreende pastor algum, pode fechar os olhos para o erro, para o pecado, e nem ovelha pode fazer isso, porque é um Deus no céu que quer que a gente cresça em amor, mas em verdade, sem abrir mão da sã doutrina. Nós estamos vivendo um tempo que falar a verdade é ausência de amor. Estamos vivendo um tempo que você perde o amigo se você olhar no olho dele e falar uma verdade. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas se afastam da igreja se a mensagem for ser pregada como ela tem que ser. Mas se alguém se afasta da igreja, é porque na verdade nunca esteve nela. Porque quem quer morar no céu e ama Jesus, ama a verdade, porque Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, e nós queremos a verdade. É interessante que em algum momento da igreja, o livro da lei se perdeu dentro do templo, e quando ele foi achado, o povo se reunia nas praças, e dizia para Esdras: traga-nos o livro da lei, nós queremos ouvir a palavra, estamos sedentos da palavra. Ei, irmãos, a igreja do arrebatamento não é a igreja que se reúne periodicamente para ser massageada, adulada. Não, é a igreja que é ministrada, que é liberta, que é santificada, e a palavra de Deus é a maior fonte de santificação. Pedro disse: Senhor, me lava inteiro. Jesus disse: não, vós já tem sido limpo pelas palavras que eu tenho dito. Que a palavra de Deus aqui esta noite jorre como fonte do céu, para lavar a nossa alma, purificar a nossa mente, guardar o nosso coração. Aleluia. Os dois extremos devem ser evitados dentro da igreja. O equilíbrio bíblico é dizer a verdade em amor. Os dois extremos: eu guardo a lei e perco o amor. Não, eu amo todo mundo, e aí pode fazer o que quiser. São os dois extremos. Escute bem o que eu vou dizer aqui. Se alguém te fala a verdade, ainda que essa verdade te doa, você deve amar essa pessoa, porque o fato dela te falar a verdade significa dizer que ela te respeita. Quem te engana não te respeita. As palavras sinceras são mais valiosas que os beijos do que engana, é o que está escrito em Provérbios. E é isso que a gente precisa parar para pensar, irmãos. Que tipo de igreja nós queremos ser? Uma igreja mimada, infantil? Esse é o tempo que o Senhor quer tirar a boneca das mãos e colocar armas poderosas, para com elas destruirmos fortalezas.
O Senhor quer tirar os carrinhos de brinquedo das mãos dos crentes e colocar espadas poderosas, para que através dela possamos destruir fortalezas, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Agora, ninguém dá habilitação para criança, porque criança não tem autonomia. Equilíbrio bíblico é dizer a verdade em amor. Antes, olha o que diz a palavra, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4,15. Paulo escreve dizendo aos Efésios no capítulo 4, no versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, as duas coisas juntas. Eu não abro mão da verdade, mas em amor. Ser sincero não é ser agressivo. Você pode falar a verdade para alguém com amor. Você pode pregar a verdade com amor. E as pessoas olham nos teus olhos e sabem diferenciar o que é autoridade de autoritarismo. A autoridade vem de Deus para despertar a gente, para levar a gente para perto do Senhor, para levar a gente para longe do pecado. Então é possível andar com a verdade em amor, é possível dizer a verdade em amor. Essa igreja não apenas tolerava o mal, como também se mostrava orgulhosa e não desejava mudar de atitude. Escute, irmãos, um dos grandes problemas do povo de Deus é o orgulho. Um dos grandes problemas dos homens é o orgulho. Sabe por que pessoas ficam aborrecidas quando alguém pontua um erro? O orgulho. Quem é você para chamar a minha atenção? Quem é você para pontuar erros em mim? O meu orgulho não me permite ser confrontado. O meu orgulho não me permite olhar no espelho da palavra e contemplar os meus próprios erros e as minhas impurezas. Esta igreja de Tiatira não era uma igreja apenas que tolerava o mal, mas era uma igreja orgulhosa. Por mais que Deus falasse, ela não mudava. Era uma igreja orgulhosa que não se quebrantava, não desejava mudança de atitude. O problema às vezes não é o conhecimento da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é revelada a gente de muitas maneiras. O problema é a dureza do coração. O problema é o povo, como diz a Bíblia lá, o Senhor falando para Ezequiel, esse povo é de dura cerviz. É um povo que não se quebranta, é um povo que não se rende, é um povo que vive de queda de braço. Esse é o problema. Irmãos, em nome de Jesus, que o nosso coração se quebrante diante da voz de Deus, e que a nossa resposta seja uma resposta de filho obediente, dizendo: sim, Senhor, eu errei, sim, Senhor. Sabe por quê? Porque quem esconde pecado nunca prosperará, mas quem os confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus é bom, gente, o tempo todo. Deus é Deus de misericórdia. O problema é Tiatira, que tem um coração duro. O problema é a igreja de Tiatira, que é orgulhosa. Difícil dar o braço torcer. Difícil vir na frente do altar. Difícil ajoelhar. Difícil reconhecer publicamente: eu estou errado. É mais fácil transferir culpa. E aí a gente vai botando culpa num monte de gente, sem parar para pensar que o único culpado aqui somos nós. Um dia desse fui tratar com um jovem da igreja que tinha errado. E ele disse para mim: eu estou com muita raiva. E eu disse: a única pessoa que você deve ter raiva nesse momento é de você, do erro que você mesmo cometeu. E ele disse: pastor, exatamente, estou com raiva de mim. Falei: ok, isso é um bom sentimento para quem errou. Isso é um bom sentimento para quem errou. Raiva de si mesmo. Indignação consigo mesmo. Mas essa igreja era orgulhosa, irmãos. O Senhor havia dado oportunidade a Jezabel e seus filhos. E quando eu falo filhos aqui, eu estou falando dos biológicos e dos seguidores. Porque quando é que nos tornamos filhos de Deus? Quando passamos a seguir o Senhor, a seguir a Jesus. Quando é que Judas se tornou filho da perdição? Quando Satanás entrou no coração dele. E ele passou a ser guiado não mais pelo Senhor, mas os sentimentos que estavam no coração de Judas, produzidos pelo diabo.
Então Deus havia dado oportunidade, irmão. Sabe por quê? O nosso Deus é extraordinário, o nosso Deus é benigno. Ei, irmãos, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se. O desejo de Deus não é condenar, o desejo de Deus é resgatar, o desejo de Deus é perdoar, o desejo de Deus é pôr de pé. Sabe, diferente dos homens que quando o vaso se quebra, eles têm prazer em pisar nos cacos. Deus não, Deus quer fazer dos cacos um vaso novo, restaurar, pôr de pé. Então Ele deu oportunidades a Jezabel, Ele deu oportunidades aos filhos dessa mulher, aos seguidores desta mulher, mas eles não quiseram ouvir. Existe um momento que a pessoa está tão obstinada que ela não ouve. Ela não ouve. O versículo 21 diz, olha, dê-lhes tempo, pode ver na tua Bíblia, dê-lhes tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Olha o que Deus está falando. Sabe o que eu lembro? Eu lembro das palavras de Jesus em Lucas 13:34, quando ele entra dentro de Jerusalém, olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata meus profetas, e que apedreja os que eu envio. Ah, como eu quisera ajuntar os seus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha que junta os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Que coisa triste, irmãos. Esse é o prazer de Deus, nos recolher, nos juntar. Só que ninguém vai entrar no céu ou vai estar na presença de Deus por imposição. Você tem o direito de fazer desse culto só um culto e decidir voltar quando sua cabeça, quando der na telha, quando você imaginar, ou querer realmente andar com Jesus, assumir compromisso. Então ele entra dentro de Jerusalém, olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata meus profetas, que persegue e apedreja os que eu as envio. Como eu quisera juntar os seus filhos como a galinha que junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Assim foi Jezabel. O Senhor usou pessoas, mas ela não ouviu. Os seus seguidores não quiseram ouvir. E aí no versículo 22 tem uma sentença, olha o que diz: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Pastor, qual é a sentença? A sentença é que a cama de pecado de Jezabel se tornaria a cama da enfermidade. Deus está dizendo isso. O Senhor está dizendo, eu vou pôr numa cama. Sabe por quê, queridos? Deus é longânimo, sim. É tardio em irar-se, sim. Mas o texto bíblico diz que Ele não tem o culpado por inocente. Já dizia o ditado popular, paciência tem limites. A sentença é, eu vou fazer da cama de pecado de Jezabel a cama da enfermidade. Se não se arrependerem, eu vou colocá-la num leito. Daí vem o versículo 23, destruirei com morte os seus filhos. Filhos aqui são os seus seguidores e também os seus filhos biológicos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O que é isso, pastor? É o Senhor ameaçando usar a congregação de Tiatira como exemplo a todas as igrejas, a fim de que não tolerem o mal. Deus está dizendo, eu vou usar vocês como exemplo. A disciplina que eu vou exercer vai ser exemplo para outras igrejas. Irmãos, é para isso que serve a disciplina na igreja. A disciplina na igreja não é para matar, é para salvar. A disciplina na igreja é para mostrar para as pessoas que não vale a pena. O erro não compensa, o pecado não compensa. Então ele disse, eu vou usar isso como uma maneira de alertar todas as outras igrejas a não tolerarem o mal. O termo traduzido por matarei aqui indica morte por pestilência. É isso que Deus está dizendo. Vai vir uma peste e vai matar vocês. Versículo 24 e 25 é uma orientação aos fiéis.
para permanecer e resistir no mal. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Sempre tem os remanescentes. Se tem uma galera que não quer, sempre tem alguém que quer. Se tem um povo que não está nem aí, sempre tem alguém ligado, sempre tem alguém desejando, sempre tem os remanescentes. Então olha aí o que diz, os versículos 24 e 25. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Qual doutrina? A doutrina do diabo, de Jezabel. E não conhece, como dizem, as profundezas de Satanás, que em outra carga vos não porei, mas o que tendes, retenho até que eu venha. O Senhor está dizendo assim, olha, agora eu quero falar com os fiéis aí desta igreja, eu quero falar com aqueles que não têm essa doutrina, que segundo eles, precisam conhecer, que segundo Jezabel, precisa conhecer as profundezas de Satanás. O que é isso? É conhecer o pecado, esse sentimento, inclusive odierno, né, do gnosticismo, onde você tem que provar para dizer que é ruim. Compartilha do erro, e aí você vai perceber, se aprofunda mais. É Jezabel dentro da igreja, tentando destruir a igreja de dentro para fora. É a serpente dizendo para Eva, não foi bem assim que Deus disse. Deixa eu explicar para você, deixa eu traduzir para você. Essa é a função de Jezabel no meio da igreja. Torcer a palavra, contrariar a palavra, subtrair a palavra, acrescentar a palavra, contaminar a palavra. Então ele disse, olha, a vocês, a minha palavra é que permaneçam resistindo o mal. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de tantos escândalos. Essa semana mesmo nós estamos diante de um escândalo tão grande na mídia, que traz uma mácula, uma mancha tão grande para o Evangelho. E o Senhor escreve aquela igreja dizendo aos remanescentes, e eu quero crer que você está incluído neles, eu quero que eu esteja, permaneçam resistentes ao mal, permaneçam resistentes ao mal, façam diferença nesse tempo, é o que o Senhor está falando. Havia 3 tipos de cristão na igreja de Tiatira, eu estou caminhando para o fim. 3 tipos de cristão: os fiéis, os tolerantes e aqueles que não apenas toleravam, mas seguiam. Fiéis, tolerantes e os seguidores de Jezabel. Há um perigo muito grande quando você tolera. Da tolerância para a prática é um passo só. O que a Bíblia diz em Romanos? A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Conformar ali é tomar a forma. Não vos conformeis com este mundo, e nem nas coisas que há no mundo. Não se conformem. Antes, renovem o vosso entendimento. Metanoia, mudança de pensamento. Resistam o mal. Irmãos, a gente corre um risco, sabe de quê? A frequência com que as coisas vão acontecendo perto da gente, elas vão deixando de ser tão absurdo, elas vão se tornando meio que natural. Meio que natural. A frequência, você quer ver uma coisa? Tem gente aqui que trabalha na área da saúde, enfermeiro, médicos. No primeiro momento o sangue é complicado, ver alguém gemendo é complicado, alguém morto pior ainda. Mas daqui a pouquinho, a frequência com que isso vai acontecendo, já não vai sendo tão traumático, já não vai trazendo tanto impacto, vai sendo meio que natural. O menino foi baleado na igreja muitos anos atrás, estava afastado do evangelho, a família era da igreja, pediu que eu fosse lá no ML, reconhecer corpo, essa coisa toda, desagradável, e eu fui falar com o legista, e ele não estava, e alguém que me recepcionou disse assim, ele já está vindo, e era a hora do almoço. Eu olhei na sala do legista, tinha uma marmita sendo aquecida. Daqui a pouquinho ele vem lá de dentro, tirando as luvas com um saquinho, com as munições dentro. E perguntou para o cara, e a minha marmita, já está quente? Ele tinha acabado de tirar as munições da pessoa falecida. Mas por que isso é tão comum? É o volume com que acontece.
Irmãos, o pecado está se proliferando tanto, 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 que coisas que lá atrás eram um absurdo para a igreja, hoje já se consegue tolerar em cima dos altares, no meio da comunhão dos santos, sem fazer a menor diferença. Mas que esta noite, esta mensagem seja um despertador do céu, para acordar-nos do sono da indolência. Oh, Rabacalaba, Suriandalai, Urimicando, Sia. Que a gente desperte, igreja. Tolerância. 3 tipos de crentes, e esses 3 tipos de crentes tem em toda a igreja. E eu não sou menino para dizer que não existe aqui. Existem os crentes fiéis, existem os tolerantes, e os tolerantes é meio que, não estou nem aí. Isso não é comigo. Como que não é? Se é com o evangelho, é com você. Se é com a noiva de Cristo, é com você. Se é com a palavra, é com você. Se é com a causa de Deus, é com você. Então existem os fiéis, os tolerantes e os que seguem a doutrina de Jezabel. E a doutrina de Jezabel consistia em sedução, idolatria, manipulação, perseguição, pecado, fornicação. Só que o palco de fornicação se tornaria o leito da enfermidade, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. A gente vive um tempo de decisão. O que eu quero? Quero Jesus? Abraço Jesus, a sua verdade, a sua palavra. Não, eu quero o mundo, quero o mundanismo, pastor. Então um conselho. Eu não sou dono de igreja. O dono da igreja é Jesus. Mas um conselho de amigo aqui, não é um conselho de pastor, é um conselho de um cristão, que ao olhar para a Bíblia, sente esse temor, de não brincar com as coisas santas. Pastor, eu quero Jesus, não tenho conseguido, mas quero. Então continua, luta. Pastor, não quero não, quero bagunça. Então quer um conselho? Respeitoso, cai fora. Que isso, pastor? É, para o teu próprio bem. Um rei se acabava depois de uma guerra vencida, e nessa guerra ele havia trazido os utensílios consagrados da casa de Deus. E antigamente as conquistas, assim como alguns cultos, eram à base de prostituição, promiscuidade e álcool, bebedeira. E no meio daquela bagunça, depois de bêbado, ele disse: tragam os vasos consagrados, porque eu vou beber o meu vinho dentro do vaso consagrado ao Senhor. Aí Deus disse: não, aí não. E quando ele traz, aparece uma mão e um dedo escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Que é isso, gente? Assombrou o cara. Alguém traduz e diz: rei, você mexeu com o que não devia, casa caiu para você. Quer a tradução? A tradução diz que você foi colocado na balança, foi achado em falta, e dividido está o teu reino. Você mexeu em coisas que não era para mexer. Espírito de Jezabel, manipulador, mundano, idólatra, perseguia os homens de Deus, se opunha à liderança da igreja de Tiatira, e era exatamente essa a sensação. A gente vê esse espírito tentando permear as igrejas, irmãos. As pessoas não procuram a igreja para serem ministradas, mas elas procuram a igreja para analisar, para criticar. O senso crítico é maior do que o sentimento de submissão, de rendição, aquilo que o Senhor está dizendo. E aí eu concluo. Você pode me perguntar: pastor, depois de tudo isso aí, qual a conclusão? E eu digo para você: assim como Tiatira, nosso amor talvez esteja crescendo, mas ainda assim nos falte o discernimento para manter a igreja pura.
Assim como Tiatira, talvez o nosso amor esteja crescendo, mas talvez, ainda assim, nos falte o discernimento para manter a santidade, a igreja pura. Eu amo Jesus, mas já perdi o discernimento de santidade. Qual a conclusão? Como Tiatira, podemos tolerar o mal, entristecer o Senhor e atrair sobre nós o julgamento. Quando é que eu tolero o mal? Quando eu acho graça daquilo que não tem a menor graça. Quando eu me permito assentar à mesa ou na roda dos escarnecedores. Quando eu me permito partilhar de assuntos que Deus vira as costas. Eu estou tolerando. Eu estou atraindo sobre mim o julgamento. Eu estou entristecendo o Senhor. Pastor, conclusão. A exortação de Deus para todas essas igrejas é: arrependam-se. Você pode olhar. O desejo de Deus não é pontuar um erro, dizer, vocês estão condenados, um abraço, fui. Não. O Senhor está dizendo, olha, eu estou falando com vocês, porque eu ainda invisto em vocês. Arrependam-se. Voltem para mim. Abandone. 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 E para terminar, escute bem. Não são apenas os pecadores que precisam arrepender-se, mas cristãos desobedientes também precisam mudar seus caminhos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja de Tiatira, uma igreja tolerante com aquilo que Deus não tolerava. Vamos nos colocar de pé? Essa é a quarta igreja. Como eu disse para você, em toda igreja tem um pouquinho de cada igreja. Porque nós somos muitas igrejas dentro de uma aqui hoje. Eu não sei, sinceramente, eu não sei que ponto Deus falou com você. Mas a gente precisa sair daqui um pouco mais preocupado com aquilo que Deus aprova e com aquilo que Deus reprova. Guardar o nosso coração do espírito de Jezabel, o espírito manipulador, sugestivo. A igreja vendia púrpura. A púrpura era só os reis, os poderosos usavam púrpura. Então era uma igreja notável, uma cidade notável nesse sentido. Mas era uma igreja cheia de idolatria. E eu volto a dizer, os dois maiores inimigos da igreja primitiva eram idolatria e pornografia. Idolatria e pornografia. Que o Senhor nos guarde, meu irmão. Que o Senhor nos ajude a voltar a ter a percepção. E eu acho que essa percepção ela tem que ser avivada no nosso coração junto com temor. Para que a gente não diga que é normal aquilo que causa vômito a Deus, aquilo que Deus se entristece. A pergunta é: quem eu sou de verdade? Quem eu sou de verdade? Eu não sou o que a igreja pensa que eu sou. Eu não sou. Ainda que você tenha bons pensamentos acerca de mim, não. Eu sou o que Deus vê com olhos como chama de fogo. Eu sou quando ninguém me vê. Alguém um dia definiu caráter e disse que caráter é o que somos quando ninguém está nos vendo. Você não é o que a tua esposa acha que você é, o que o teu pastor acha que você é, o que as pessoas acham que você é. De verdade, você é o que Deus vê em você. Porque só Ele tem olhos como chama de fogo. Então, em nome de Jesus, essa noite é noite da gente pedir para o Senhor: Senhor, aumenta o temor no meu coração, aumenta o amor pela Tua palavra, pela verdade, Senhor. Eu não quero negociar princípios, eu não quero negociar com santidade. Santidade é santidade, Pai. Em nome de Jesus, me dá a visão, discernimento daquilo que é pecado, e aí eu vou abandonar, Senhor,
porque o meu desejo é te agradar. Pai, eu não quero estar aqui nesse mundo rodeado de um pecado que tão de perto me rodeia, e acabar me acostumando com ele, Senhor. Aliás, eu não quero nem ser tolerante com ele, Senhor. Ao ouvir um palavrão, uma piadinha sem graça, um assunto que não te glorifica, um sentimento que não te honra, em nome de Jesus, que todos nós aqui, a começar por mim, em cima do altar, estejamos agora mesmo sendo lavados pela tua palavra, do alto da cabeça à planta do pé. Lava-nos pela eficácia da palavra, em nome de Jesus, Senhor. Possamos buscar a santidade e a paz com todos, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja o teu nome, nós agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém.